Diletos irmãos e irmãs, celebramos o domingo na oitava do Natal e celebramos a festa litúrgica da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. A família sagrada, a família santa, equivale dizer a família feliz, a família verdadeiramente feliz, porque é uma família santa, cujo centro da vida deles é Deus. É uma família que serve a Deus, é uma família que ama a Deus, é uma família de fé. Uma mãe cheia de fé, um pai cheio de fé, um filho cheio de fé e confiança no seu pai. Hoje ele estará no templo, na casa de seu pai, rezando e ensinando os doutores da lei o verdadeiro sentido da palavra de Deus. É uma família realizada, uma família que passa por dificuldades, e hoje temos uma página, não é? De uma grande provação que esta família passa. Aos olhos dos outros que eram contemporâneos deles, esta era apenas mais uma família. Não se via nada de extraordinário no meio delas, no meio dela. Mas Deus, sim, Deus sabia que esta família era uma família singular, porque nesta família Deus depositou o seu filho para nascer e crescer. Jesus poderia ter vindo ao mundo fora de uma família, sem ter tido um pai legítimo, sem ter tido uma mãe natural? Podia. Deus é Deus, Ele pode tudo. Deus não criou Adão adulto? Adão não teve infância. Deus não criou Eva adulta? Ela também não teve infância. Deus também poderia fazer com que Jesus, o Verbo eterno, viesse ao mundo com 30 anos, já pronto para receber o batismo do Batista e iniciar o seu ministério de pregador do reino de Deus. Mas Deus quis que seu filho tivesse uma família. Pois deste modo ele mesmo experimentou as alegrias de uma família, as dificuldades de uma família, as bênçãos de um verdadeiro lar. Lar é mais profundo que uma casa. Muitos têm uma casa, mas a casa é um aglomerado de pessoas que se encontram por ali. Um lar é diferente. O lar é a habitação, é o lugar onde você pode ser você mesmo. É o lugar onde você coloca os seus talentos à disposição de outros. O lar também é o lugar que você se aperfeiçoa, você cresce espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, porque ninguém está acabado, ninguém é perfeito. Então a família deveria ser o lugar do aperfeiçoamento de nossas qualidades, também o lugar das podas, porque somos diferentes uns dos outros, e a família também é o lugar dos ajustes. Sob o ponto de vista humano,
emocional, psicológico. A família, então, é um lugar de crescimento em todas as dimensões humanas que possuímos. A família, então, é um lugar onde o homem vai crescer, vai se tornar verdadeiramente homem, vai se tornar também cristão, porque a família cristã é uma família batizada, que recebeu o Espírito Santo, e cada membro tem a marca da vitória em cima da cabeça, sobre a fronte, a marca do batismo, a marca da pertença a Deus. Coisa mais importante que temos na vida é a família. Pela família fazemos sacrifícios, pela família abandonamos coisas, deixamos amizades para trás, pela família mudamos o nosso comportamento. O homem que casou não pode mais viver como o homem solteiro. Não, ele mudou a sua vida, ele mudou o seu comportamento por causa da família que ele abraçou. Por isso mesmo, a família é um projeto de Deus, é o plano de Deus para o homem, mas deve ser também o projeto de Deus para ele mesmo. É na família que você vai se santificar ou você vai se perder totalmente. É na família que você vai para o céu ou para a condenação eterna. Então é preciso santificar a sua família. E a Sagrada Família de Nazaré, a Sagrada Família de Jesus, Maria e José, lança luzes sobre as nossas famílias de hoje, de 2024, que já finda terça-feira, e de 2025, que nasce quarta-feira. É preciso então que cada membro da família olhe, fixe o seu olhar nas pessoas da Sagrada Família, para que possa copiar em sua vida terrena as virtudes, os valores dos membros da Sagrada Família. Os pais devem olhar para São José. José, o pai da Sagrada Família, o esposo de Maria. É próprio do homem proteger a sua família, proteger a sua casa. Desde os primórdios da criação, quando os homens ainda viviam no tempo das cavernas, antes de viver em caverna, viviam como nômades, de um lado para outro. E o homem era aquele que fazia um círculo em torno de sua família e protegia os seus naquele acampamento. Dentro daquele círculo, era ele que mandava, era ele que comandava. Os outros não podiam entrar sem a sua licença, porque ele tinha que proteger, guardar a sua família. Esta era a primeira missão do homem na família primitiva. Segunda missão do homem era prover. Era ele que saía, caçava e trazia o alimento para dentro da casa, sustentava a família, trazia conforto, trazia paz, trazia confiança, trazia proteção. E se pudesse, morreria para proteger a sua família, morreria para proteger a sua mulher e os seus filhos. São José foi um pai assim. Vimos ontem, não é? Na festa dos santos inocentes mártires. José foi avisado em sonho que Herodes, endemoniado, queria matar Jesus. Na ânsia de matar Jesus, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Endemoniado, uma chacina, uma desgraça.
este homem, ruim, mau, perverso, maldoso. José, então, foi avisado que devia proteger o menino, devia proteger a mãe do menino, e saiu numa fuga pelo Egito, naquela mesma hora da noite, sem levar roupa, sem levar suprimentos, porque iam perceber que estavam fugindo. E ele foi protegendo, guardando, zelando pelo bem dos seus, da sua família. São José protegeu e guardou a Sagrada Família, foi o guardião da Sagrada Família. Você também, pai, marido, deve ser o guardião da sua família, deve guardar e proteger a sua casa com a sua própria vida. Na carta aos Efésios, São Paulo ensina assim aos maridos: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Veja o amor que o marido deve devotar à sua esposa. É do tamanho do amor e da qualidade do amor que Cristo devotou à igreja, se sacrificando pela igreja, derramando todo o sangue do seu corpo em dores atrozes para o bem da sua igreja. O homem também deve sacrificar-se pela sua esposa, pelos seus filhos. É um amor que leva ao sacrifício. Este é o homem de verdade? É o homem virtuoso? É o homem completo? É o homem cheio de virtude? E na segunda leitura, São Paulo diz assim, complementando este pensamento: maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Ou seja, o marido deve amar a sua esposa e não ser grosso com ela. São Paulo ainda ensina: ninguém pega a sua carne e machuca a sua própria carne. Quando o homem ofende a sua mulher, está ofendendo a sua própria carne. Quando o homem machuca a sua mulher, está machucando a si mesmo. E ninguém machuca a si mesmo. Logo, o corpo da mulher é uma extensão do corpo do marido e vice-versa. O corpo do marido é uma extensão do corpo da mulher. Serão uma só carne, serão um só corpo, um só coração, uma só realidade, por obra de Deus. Porque o que Deus uniu, o homem não separe. É preciso então retirar do convívio familiar todas as grosserias. Não ser grosseiro jamais com ela. E por falar na mãe desta família, a Virgem Maria, puríssima, castíssima, também São José, não é? Puríssimo, castíssimo. A Virgem Maria, fiel a Deus, fiel ao plano de Deus, ao projeto de Deus. Diante do chamado de Deus, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria se rendeu aos pés do Senhor, se entregou ao amor do Senhor, se deu totalmente ao Senhor e cumpriu na sua vida a vontade do Senhor. Também vocês, mulheres, devem seguir este exemplo. Amar a Deus como Nossa Senhora amou, servir a Deus como Nossa Senhora serviu, fazer a vontade de Deus do modo que ela fez, se sacrificou para que a vontade de Deus prevalecesse em sua casa. E assim educou Jesus, e assim ensinou a Jesus a lei de Deus, a Torá. Assim ensinou Jesus a rezar, a orar, a amar a Deus. É mistério que o Filho de Deus teve que aprender tudo isto de uma mãe.
E por fim, o filho. Os filhos, jovens que estão aqui na igreja, devem olhar para Jesus, que era, diz a Escritura hoje, obediente a seus pais. E o quarto mandamento da lei de Deus é este: honrar pai e mãe. O filho deve honrar o seu pai até o último instante da sua vida. Foi dito na primeira leitura: mesmo que os seus pais estejam perdendo a lucidez, o pai está perdendo a memória, a mãe está perdendo a memória, já não tem aquela lucidez, já estão caducando. E o que o filho deve fazer? E o que a filha deve fazer? É dito: seja compreensivo com teu pai, seja compreensivo com a tua mãe, não humilhes eles, não os humilhes. Quantos filhos têm humilhado seus pais, desprezado seus pais nos dias de hoje? Querem ver os pais longe, procuram os pais quando precisam de dinheiro para comer a aposentadoria ali dos velhinhos. Então, um desprezo total com o pai e com a mãe. Isso é pecado gravíssimo. Isso é pecado gravíssimo. É o quarto mandamento da lei de Deus que está sendo descumprido. E quem descumpre o mandamento da lei de Deus peca mortalmente. E quem morre em estado de pecado mortal é inferno. É condenação no fogo do inferno eterno. A caridade feita a teu pai não será esquecida. Bonito. Nosso ministério de padre, né? Visitamos muitos idosos, né? Que o asilo, sempre vou com os ministros visitar. E idosos também nas casas. E a gente fica feliz quando vê um idoso bem tratado, zelado ali, pela filha, pelo filho. Não são descartáveis os velhos, de modo algum. Então, uma caridade que você faz ao teu pai, à tua mãe, algum membro de sua família já velhinho, algum avô ou avó, esta caridade não será esquecida. E sabe por que tem um velhinho na sua família para você cuidar dele? Versículo 16 respondeu: isto acontece para reparar os teus pecados. Você não é santa, você não é santo, se ofendeu a Deus a vida toda, pecou a vida toda e agora desconta os teus pecados praticando a caridade com os seus. Cuidar dos idosos é um ato de caridade e diz São Tiago: a caridade apaga uma multidão de pecados. No final da vida, nós seremos julgados sobre o amor, diz São João da Cruz. Deus não vai perguntar para você quantas missas você foi dia de domingo. Deus não vai perguntar a você, quando Ele te chamar na hora da morte, quantas vezes você comungou. Deus não vai perguntar nada disso para você. Deus vai perguntar apenas uma coisa para você quando Ele te chamar na hora da morte: você me amou e amou as pessoas que eu pus na tua vida? No final da vida, seremos julgados sobre o amor. O amor que praticamos em relação ao próximo ou o amor que omitimos, pois a omissão de caridade ao próximo é pecado grave. Pecamos também por omissões. Pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, a caridade feita ao teu pai, à tua mãe, na velhice,
servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Quando você for julgado, não pelos homens, que não há justiça mais, nunca houve, mas a justiça de Deus, que não falha, quando a sua vida for pesada na balança, em coisas ruins que você fez e em coisas boas que você fez, a caridade feita a eles, então, estará do lado das coisas boas que você fez, e o julgamento sobre você e sobre a sua conduta nesta vida será com misericórdia, porque você teve misericórdia dos seus na velhice. Os filhos oram para Jesus, o Filho da Sagrada Família, que era obediente a seus pais. Ponto. Deste modo, agradou a Deus. Celebramos hoje a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Esta família lança luzes sobre as sombras que envolvem as nossas famílias de hoje. Que cada mulher se espelhe na Virgem Maria, cada pai e esposo se espelhe em São José, cada filho se espelhe no Filho de Deus, como ele viveu e se comportou neste mundo. E que a graça de Deus santifique as nossas famílias de hoje. Assim seja. Amém.